Amados, vamos à palavra do Senhor. Aleluia. Isaías, capítulo 53, versículo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Cício, pastora Rosana também estava viajando a passeio. Bênção, né? Amém. Glória a Deus. Pastora Lúcia também estava viajando com Edmilton. Aleluia. Estão de volta. Amém. Glória a Deus. Não sei se você sabe, mas furtaram cabo elétrico da nossa igreja, né? Na madrugada. Ontem tivemos uma dificuldade na oração aqui pela manhã. Furtaram o cabo, né? Felizmente as pessoas de má índole têm esse interesse para comprar coisas que nós sabemos, que é justamente para cada vez mais se tornar escravas do mal. Não é verdade? Furtaram o cabo, mas não furtaram a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Até pensei, se não desse tempo para a gente conseguir resolver isso aí, que graças a Deus foi resolvido, hoje faria culto sem parte elétrica, sem nenhum problema mesmo, não tinha problema nenhum. Amém? Glória a Deus. Isaías 53:3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, repita comigo, um homem de dores. Experimentar no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. O tema da mensagem é dores de Jesus. Dores de Jesus. Nós separamos aqui 4 aspectos das dores de Jesus. Dores de Jesus. É horrível sentir dor, não é verdade? Uma dor, né? Que é dor de cabeça. Geralmente dor de cabeça é o mais comum no ser humano. Uma dor estomacal. Até nem fala dor, cólica renal, né? E as mamães tão abençoadas, dor de parto, meu Deus do céu. Por isso que Deus dá filho para mulher, não dá para homem. Eu não aguentaria uma dor de parto, não tem condições. Eu quero ver se pessoas que nascem homens, quer ser mulher, vai ter dor de parto. Eu queria ver isso aí, eu queria ver, responda para mim, se possível. Dor, incomoda, tira teu sono, rouba tua paz, tua tranquilidade. A gente fica uma pessoa assim, difícil, amarga, por causa daquela dor. E a dor, a gente procura trabalhar de uma forma tomando um Advil, né? Um relaxante muscular, tomou Duril, a dor sumiu, aí depois ela volta, porque a dor é um sintoma que alguma coisa não está bem, alguma coisa não há bem no corpo, é um sintoma que se manifesta. E nós iremos falar, permitindo o Senhor nesta manhã, sobre as dores de Jesus, as dores de Jesus. Vamos já no ponto único do seu sofrimento e dor. Primeira dor de Jesus é o abandono de Jesus. Já começamos na parte mais elevada. Jesus foi abandonado pelo Pai. O rei Davi profetiza no Salmos 22, verso 1: Deus meu, por que me desamparastes? Centenas de anos depois, Jesus na cruz, ele fala em aramaico, lama, lama, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eu creio que foi a maior dor de Jesus na cruz, quando ele diz, Deus me abandonou, porque Deus viu em Jesus todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, todas as nossas doenças e enfermidades.
É como se Jesus na cruz, o Pai visse sobre o seu Filho, e Deus, que é perfeito e santo, Ele não encara o pecado, porque o pecado Ele é santo, isso aborrece. Deus dá as costas para Jesus. Essa foi a maior dor de Jesus. Aleluia. Eu creio que doeu no Pai também, quando Ele viu Jesus na cruz, ensanguentado, passou o que passou, por amor à humanidade. A dor de Jesus, você e eu não ia suportar, ninguém ia suportar, mas Ele suportou a dor do abandono do Pai. Aleluia, por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Dentre essa dor do abandono, vamos descer uma escala então, de valores. A dor do abandono dos discípulos. Ele convoca 12 homens, ministra uma escola, uma didática, um discipulado, para 12 homens, principalmente os 12, e ali transmite para aqueles homens a presença do Espírito Santo, a graça, a bondade de Deus, o amor de Deus, a vocação na vida de cada um. Ele vai incentivar e Ele vai justamente capacitar os 12 de uma forma integral. Mas, no momento próximo à sua crucificação, Ele está no Getsemane. 9 já o deixaram, abandonaram, e somente 3, Pedro, Tiago e João, vão com Ele ao Getsemane, próximo ao Monte das Oliveiras, e ali Ele diz: olha, fica aqui, vigie, porque eu vou orar. Eles sejam comigo. Ele chama os mais próximos dele, para que seja um companheirismo, um suporte para ele na oração. E eles se distanciam um tiro de pedra, aproximadamente, quem sabe uns 100 metros de distância, não sei, calcula-se mais ou menos a distância, alguns alegam, um tiro de pedra. Ele está ali, e quando ele para da oração, ele olha, os 3 estão dormindo. Ele os desperta: acordem, vigiem comigo, e seja comigo. É como se ele dissesse: olha, eu sou Deus encarnado, mas eu sou no corpo humano, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém esteja ao meu lado agora. Eles despertam, e ele volta para a oração. Naquela oração, diz a palavra que o seu suor começa a entrar numa angústia tão profunda, que esses pequenos vasos aqui na sua fronte começam a estourar, a se dilatar, e gota de sangue começa a cair no chão, de tanta angústia. Ele se levanta: quero ver onde estão os 3, está difícil. Ele volta, eles estão dormindo. Acordem, não pudesse vigiar 1 hora comigo? Eles se levantam e novamente volta. Em dado momento, Judas chega com os homens, com autoridades do templo de Jerusalém, e vão prendê-lo. Aquele Pedro que disse: eu vou contigo até a morte. Os 11, nós vamos contigo até a morte, Jesus. Conte conosco, conte com a gente, Jesus. Ele sabia que não poderia contar. Mas é interessante que ele não lança na face dos 12: olha, vocês vão fazer isso, vocês vão esquecer de mim. Não. Ele atribui aos 12 uma oportunidade de realmente ter uma posição diferente, de não abandoná-lo. Mas no momento que ele é preso, no momento que Judas chega e lhe dá um beijo, o beijo da traição, o beijo do engano, simplesmente os 3 se afastam e fogem. Ele é preso. Seus discípulos o deixaram.
No momento da crucificação, diz a palavra, que somente estava ali João, o discípulo amado, ao pé da cruz. Foi abandonado pelos seus discípulos. Quando nós lemos em João capítulo 6, versículo 66, o contexto nos fala a respeito que Jesus se apresenta como o pão da vida. Ele fala: olha, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E quem desse pão foi o Pai, não foi Moisés. Agora o Pai vos dá o verdadeiro pão. Ele nasceu em Belém, casa do pão. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão nunca terá fome. Aleluia. Você tem fome ainda espiritual, meu irmão? Há uma fome espiritual na tua vida? Então você não comeu do pão da vida ainda. Você não comeu ainda. Não comeu. Os discípulos o deixam, abandonam. No momento em que Jesus está sendo preso, ele é levado diante das autoridades, na casa de Caifás. É começo de madrugada. E ali dá para perceber que no momento em que eles estão ali se aquecendo numa fogueira, Pedro é questionado. Pedro é questionado, porque Pedro era um líder. O líder, ele tem uma posição de privilégio, mas tem uma posição de muita responsabilidade, porque o que ele faz vai influenciar os seus liderados, o seu comportamento, a sua atitude. Então, quando uma pessoa é colocada no líder, na igreja, no ministério, no trabalho, pesa sobre os seus ombros uma autoridade, sim, mas uma grande responsabilidade, porque você pode desfazer tudo aquilo. Todo projeto você pode destruir, se você não tiver uma posição. E Pedro, quando é questionado: olha, você não é galileu? Não, não sou. Mas seu jeito de falar, alguma coisa disso? Não, não sou. E nós sabemos que o galo cantou 3 vezes, questionando a vida de Pedro. E é interessante que quando Jesus passa por ali preso, Jesus olha para Pedro. Aleluia. Só o olhar de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: o olhar de Jesus tem que trazer incômodo para a nossa vida. Como eu estou, o que eu estou fazendo diante do olhar de Jesus para mim. E Jesus, então, só de olhar para Pedro, diz que Pedro sai dali e chora amargamente. Eu prometi que não ia negá-lo, eu neguei ele 3 vezes. Ele chora. Aleluia. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe, minha irmã. Que você ainda tenha lágrimas de chorar de arrependimento, de você ter abandonado o Mestre, o Senhor Jesus. Que o coração não esteja duro como uma pedra. Pedro, ele chorou, mas ele abandonou o Senhor. Jesus foi abandonado pelo seu povo. Há dias anteriores, ele entra sentado num jumentinho. Pessoas colocam ali vestes e dizendo: bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, Hosana. É como se Davi entrasse em Jerusalém triunfante. Muitos daqueles sabiam de pessoas que tinham sido curadas de lepra, ressuscitadas, cegos. Pessoas foram abençoadas com tantos milagres. Pessoas ali, quem sabe, ou comeu, ou foi participante, ou conheceu um parente que comeu pães e peixes que ele multiplicou, diz a Bíblia 2 vezes. Mas agora o povo abandona. Agora esquece de Jesus. Quantas pessoas já foram crentes, quantas pessoas já foram cristãs, pregavam, cantavam, tocavam instrumento da igreja, participavam de reuniões de oração, de fé, de comunhão, viram milagres, receberam o milagre de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família,
e abandonaram Jesus. Mas abandonou a denominação A, a denominação B, eu estou falando, abandonaram Jesus. Tem muitas denominações, você pode optar por uma, mas você não pode deixar Jesus. É Jesus. Jesus que é a fonte, Jesus que é a salvação, Jesus que é o pão, Jesus que é o cordeiro, Jesus que é rei, Jesus que é Senhor, Jesus que é Salvador, Jesus que é Redentor, Jesus, Jesus, Jesus. A pessoa está abandonando Jesus, muitas estão abandonando Jesus, e o povo de Israel abandonou Jesus, porque foi uma sequência. Mas pastor, Deus permitiu isso. Eles eram um homem de dores, foi Jesus. Terceira dor de Jesus, a injustiça. A injustiça é terrível, né? A injustiça é terrível, por quê? Porque os homens são parciais diante da justiça. Os homens são parciais. Porque afinal de contas, uma corrupção compra um ministro, compra um juiz, compra um desembargador, compra um político, compra um governante. Compra. Se há interesse financeiro, não interessa. Se compra. Se compra. E Jesus foi injustiçado diante do Sinédrio de Israel. Um sumo sacerdote deveria ter, tinham dois, Anás e Caifás, está errado. O Sinédrio era uma reunião de 70 anciãos, da qual se reuniam para justamente, diante da lei de Moisés, julgar uma pessoa que estava em evidência naquele momento, o réu. Não reuniram o Sinédrio, se reuniram à noite, madrugada, para não ter muita gente, para que o voto fosse logo de eminência. Até parece em nossos dias. Enquanto a população, não somente do Brasil, mas outras nações também fazem isso. Enquanto o povo está no lazer, enquanto o povo está no descanso, homens malignos tramam leis atrás dos bastidores. Quando vê, já está em pauta, em ação. Aí você fala, como foi votado isso? Foi rápido. Você já viu que quando vai votar aumento salarial de vereador, deputado, senador, é rapidinho. Alguns até fazem uma gracinha, eu não fui. Mas a maioria votou a favor. E quem votou contra, vai receber também o valor. É o mundo que vivemos. Por isso que eu digo, a igreja ela caminha num sentido, a política caminha ao lado, nunca unida. Porque se caminhar unida, a igreja vai se corromper. A igreja não depende do Estado, a igreja depende do Espírito Santo. Aleluia. A igreja vive em obediência à constituição de um país diante da lei dos homens aqui da terra, mas a igreja, ela sabe que ela tem uma lei maior, que ela tem uma constituição maior, que ela tem uma carta magna maior, que é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E quando a lei dos homens, elas vão contra esta palavra, a igreja diz, não, eu não concordo, eu não aceito. Porque a minha Bíblia diz, não matarás, não mentirás, não dirás falso testemunho. A Bíblia diz isso. Então você não concorda com o aborto, você não concorda com a maldade que existe neste mundo. Se reuniram os sinédrios, sumos sacerdotes, levantaram-se diante desse tribunal injusto, testemunhas falsas. Olha, ele disse que ia destruir o templo, ia reconstruir em 3 dias. Acharam Jesus como mestre de obras. Jesus tinha uma empreiteira de 12 funcionários. Eu acredito que Pedro era o pedreiro. Judas era só o fiscal. Sabe aquele camarada que chega de cinturão,
de capacete na cabeça e só fica falando? Eu acho que Judas era nesse ponto. Então pensava que Jesus ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Ele está falando de si. Ele está falando de si. Aleluia. Jesus não teve defesa diante da acusação. Não teve defesa? Cadê o advogado de defesa? Cadê as provas que deveriam ser colocadas ali? Não teve. Jesus é levado então diante de um julgamento político e religioso. Religioso, Anás e Caifás. Político, Herodes e Pilatos. Leva ele para Pilatos. Diante de Pilatos, ele praticamente diz poucas palavras. Diante de Herodes ele se cala, porque ele sabia a idoneidade de Herodes, como era o coração dele. Quando Jesus chega diante de Herodes, diz que Herodes se alegra. Olha só a hipocrisia. Tem muitas pessoas hipócritas neste mundo. E pode esperar. Pode esperar. Tem político que nunca entra numa igreja evangélica, nem numa igreja católica, mas a época de eleição se transforma num querubim, num anjo, só se for caído. Aí entra com um sorriso, 15 para as 3, e depois quando você procura, é 20 para as 4, não te conhece, cheio de hipocrisia. Está passando pela internet? Deus abençoe. Herodes se alegra quando Jesus vem na presença dele, porque queria que Jesus fizesse um milagre na frente dele. Ah, você é o Jesus? Fiquei sabendo de você, da tua fama, queria saber, eu quero que você faça um milagre para mim. Eu não sei, mas eu acredito que ele pediu para trazer água. Por favor, traz água aí. Eu quero tomar esse vinho de Caná da Galileia que ele fez, eu quero saber isso aí. Mas Jesus não fez, porque Jesus não faz algo que não seja para a glória de Deus Pai, e que não seja para realmente diante do coração do ser humano. Deus não faz algo para a pessoa ser egoísta, avarenta, maldosa. Deus não faz. Deus não negocia com gente assim. Pilatos diz, volta para Herodes, e fica aquele jogo, né? Herodes, Pilatos, Pilatos, Herodes. A noite toda, preso daquele jeito. Passou a noite toda em oração, agora preso naquela situação. A injustiça. A injustiça. O filho do carpinteiro, o filho de Maria, homem simples de Nazaré, cidade da Alta da Galileia, simplesmente agora está sendo injustiçado. Injustiçado. Sendo desprezado, sendo abandonado. Terceira dor de Jesus, a dor física, a prisão, os açoites, as pessoas cuspiram no seu rosto, as pessoas o açoitaram, colocaram um manto sobre as costas dele. E quando no momento da crucificação puxaram aquele manto, sai pele, sai sangue. Bateram com cana na sua cabeça. Colocaram uma coroa de espinhos, bateram com cana, para aquilo cravar mais ainda na sua cabeça. Jesus estava sendo dessa forma. Mas como ovelha muda, não abriu a sua boca. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse Jesus nosso é maravilhoso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tanto sofrimento, tanta dor que Jesus passando. Aleluia. Aí ele é julgado, coloca a cruz no seu ombro. Mas é interessante que, voltando, que diante de Pilatos apresenta Barrabás e Jesus. E aí, quem que vocês querem que eu solte? Está próximo a Páscoa. Vamos soltar um criminoso. Ai, ai.
Barrabás ou Jesus? O mundo sempre escolhe o pior. Barrabás, um criminoso, um rebelde. Esse é fascista. Fascista. Esse era mesmo. Esse queria rebelar como Roma. Mas Jesus não era rebelde como Roma. Quando eles disseram: é certo dar imposto a César, pagar? Dá uma esfinge, uma moeda. De que é essa esfinge? De César. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aleluia. Ele não estava indo contra o Império Romano. Ele estava submisso ao Império Romano. Jesus tinha todos os parâmetros de obediência a Deus Pai e também ao mundo secular. Obedecia também. Jesus obedecia até os pais. Era obediente a José e a Maria. Mas era filho de Deus. Eu sei, mas obedecia o pai e a mãe. Jesus ensinou a honrar pai e mãe, José e Maria. Criaturas, seres humanos, ele é o Filho de Deus neste mundo. Que lição, igreja, Jesus deu para nós. Que esse Jesus, o que ele foi neste mundo, ícone, singular, maravilhoso, tremendo. É por isso que nós estamos aqui o adorando e queremos adorá-lo e estar com ele por toda a eternidade. Aleluia. Jesus então colocado uma cruz, é escolhido ele no lugar de Barrabás. Ele vai levar a sua cruz, saindo ali do pretório, saindo ali da porta do julgamento de Pilatos, ele vai saindo pelas ruas de Jerusalém, andando pelas ruas de Jerusalém. As mulheres começam a chorar, se lamentar por ele, se lamentar por ele. Interessante, as mulheres se lamentando. Seria mulheres que eu creio que seria como mães para ele, servir de mães para ele, ver o sofrimento, a angústia dele. Ele para: mulheres, não chore por mim. Não chore. Chore por vossos filhos. Chore por vocês. Chore pelo sofrimento que vão vir sobre os seus filhos de me rejeitarem, não por mim. Aleluia. Jesus, no momento de tanta dor, sempre tinha uma palavra de consolação. Se eu fosse você, levantava a tua mão e dizia: glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele chega no Calvário, chega no Gólgota. Você imagina, apanhou, sem dormir, sem refeição, abandonado, injustiçado, com as dores físicas. Como estava ele? Espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Como estava Jesus? Aí agora é o seguinte: com ele acompanha 2 malfeitores, 2 ladrões. E a ideia era o seguinte: o pior vamos colocar no meio. O pior vai ser centrado. Então coloca um malfeitor um à direita, outro à esquerda. Você vê, né, meu irmão? Olha só, o centrão é santo quando Jesus está no meio mesmo. Porque se for esquerda é ladrão, se for direita também tem ladrão. Só no meio que está o centro que é perfeito, que é Jesus. Não tem nada a ver com política. Entendo como quiser. Está lá Jesus. Põe no meio, põe no centro, porque ele é o pior. Foi crucificado entre os malfeitores. Ele está no meio. Quem se olhava, olhava para o centro, ou seja, ele é o centro da atenção, ele é o pior. Deitado na cruz, os pregos entram em suas mãos. Alguns alegam que seria aqui nesse meio da mão. Outro diz que o judeu considera que a mão vai até esse ponto do pulso. Poderia ser até esse ponto do pulso, porque se fosse na mão ia rasgar, mas por sua vez poderia amarrar também na cruz. Mas ele foi crucificado.
Seus pés eles colocavam calcanhar com calcanhar unido, e um prego atravessava de um lado para o outro. E na cruz, a pessoa morria sufocada, porque se ela sustentasse nos pés, não aguentava de dor. Se sustentava na mão, então a pessoa morria sufocada. Aleluia. Hebreus disse: como escaparemos nós se não atentarmos a uma tão grande salvação? Ambos os malfeitores: se tu és o Filho de Deus, salva-te a nós também. Religiosos agora vão ao pé da cruz para ver se realmente vai cumprir a sentença. Quer ver se vai cumprir. Os sacerdotes nem quiseram dormir. Quando a pessoa pratica uma injustiça, ela não dorme também, sabe por quê? Porque ela quer ver até o final. Ela quer ver. Ela quer usar a caneta dela até matar mesmo. Nem tira férias. Está interessada em cumprir a sentença. Tem que condenar mesmo, tem que matar. Os religiosos estão: ué, você não é o Filho de Deus? Você não disse que ia destruir o templo? Vai, desce da cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce. A pergunta é, irmãos: Jesus poderia descer da cruz? Com certeza. Ele poderia simplesmente descer. Mas ele não desceu. Ele quis suportar a dor física para trazer a salvação da alma. A gente quer livrar de uma dor, quem não quer? Quem não quer se livrar de uma dorzinha? Eu lembro meu sogro, era muito brincalhão, meu Raimundo, saudade demais. Amém. Um dia na glória eu vou abraçar e falar: meu Raimundo, que bênção. Fico feliz de ver estar com o senhor agora também. Meu sogro, ele brincava com a minha sogra, ele punha a mão nas costas assim, ele chamava de escadeira. Ele falava assim: ô Belina, eu estou com uma dorzinha gostosa aqui. Ela falou: não sei nada de gostoso. Não, está gostoso, é bem leve. A dor de Jesus, mas ele não elimina essa dor, ele suporta. Em dado momento, aleluia, o céu vai se fechar. Aleluia, glória a Deus. Lá em João capítulo 1, capítulo 2, no momento do batismo, o céu se abre e Deus fala: agora no Calvário o céu vai fechar. Vai se fechar em trevas, em escuridão. Uma eclipse acontece naquele momento. A luz se afasta da terra. O Gólgota se transforma como um inferno de trevas terríveis. O salmista Davi, no Salmo 22, diz que fortes touros de Bazã me cercaram. A profecia significa: demônios se cercaram da cruz, demônios ficaram em volta do Calvário, do Gólgota, porque o Filho de Deus estava sendo crucificado. É como se o diabo dissesse: matei o primeiro Adão, vou exterminar esse segundo Adão também, vou eliminar. Aleluia. Mas aí, dado o momento, assim que ele disse a palavra do abandono: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Em dado momento, depois dele atribuir a João cuidar de sua mãezinha, depois ele de pedir perdão para aquelas pessoas que estavam crucificando: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Em dado momento, ele diz: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se ele não entregasse o espírito, estava crucificado até hoje. Porque a morte não pode matar a vida. Ele é a vida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Assim que ele dá o último suspiro, um soldado romano pega uma lança e atravessa o seu lado. Do seu lado emana água misturada com sangue.
seria o golpe final. Vamos, a espada, a lança, agora o golpe final. Pediu água, deram vinagre. O golpe final. Houve um terremoto. Houve uma mudança na natureza. A natureza muitas vezes, a natureza, ela responde para Deus de uma forma integral, diferente do ser humano. A natureza responde, mas o homem não responde. O homem não responde. E ali, amados, aleluia, ele descido da cruz, ele é preparado por Nicodemos e José de Arimateia. E José de Arimateia prepara o túmulo para ele. Que coisa linda. Preparam, levam um túmulo novo, próximo ao jardim, próximo ao Gólgota, aberto numa rocha, e colocam ele. E eles não terminam a preparação do sepultamento, porque estava chegando o sábado, o Shabá, e não poderiam, então tinha que esperar virar o sábado. E eu começar. Então eles vão, os discípulos agora estão no cenáculo, escondidos lá, os 11. Judas praticamente tirou a sua própria vida. Ele abandonou Jesus a tal ponto que ele achou que a misericórdia de Deus não ia alcançá-lo. Tem muitas pessoas que não estão buscando mais Jesus, acham que a misericórdia de Deus não vai alcançá-lo. Não merece mais, não merece mesmo. É a graça de Deus que nos alcança. Naquele momento, eles estavam trancados ali. Mas veio o terceiro dia. Os homens pensavam, o diabo também imaginava que a cruz era o final de Jesus, que o túmulo era o ponto final de Jesus, aleluia, mas não é, e nunca foi. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Naquela madrugada do primeiro dia, oh aleluia, glória a Deus, igreja, aleluia, os anjos desceram, removeram a pedra, e ele saiu vivo, e vivo para todo sempre, aleluia, 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 aleluia. Ele vive, ele vive, ele vive. Esses pastores, pregadores fanáticos falam disso. Oh, eu quero ser muito fanático. Eu quero chegar na glória, usar de um fanatismo muito grande e adorar aquele que vive, que morreu por mim. Glória a Ele para sempre. Oh, aleluia. Preciso ser fanático por Jesus do que uma pessoa incrédula. Aleluia. Porque eu sou fanático por Jesus dentro da escolha que eu fiz, a liberdade que eu tenho. Não sou escravizado. Oh, aleluia. Ele ressuscita ao terceiro dia. Oh, glória. As mulheres vão até o sepulcro. As mulheres vão até o sepulcro. E a pedra estava removida. Oh, aleluia. Elas correm. Vão anunciar aos discípulos. Chegam até lá, olha, a pedra está removida. Aconteceu alguma coisa. Mas quando as mulheres retornam, somente Maria fica ali. Maria Madalena, da qual Jesus expulsou demônios da vida daquela mulher. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aquela mulher endemoniada, aquela mulher problemática, aquela mulher sem vida espiritual, aquela mulher sem vida religiosa, aquela mulher com passado terrível, ela está ao pé do túmulo. Aí ela começa a chorar. Oh, aleluia. E parece alguém atrás dela. Mulher, por que você está chorando? Quando o termo mulher é sinônimo na Bíblia de senhora, significa respeito, consideração. Uma mulher na vida de Maria Madalena não é para ser senhora, muito menos chamada de mulher. Jamais poderia entrar no templo. Ela não teria dignidade para isso. Deveria ser apedrejada, morta.
Onde puseram o corpo dele? Onde está o corpo dele? Ele diz: Maria. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe teu nome. Ele sabe da tua vida. Ele sabe do teu coração. Ele sabe dos seus pensamentos. Ele conhece suas inquietações, suas aflições, tribulações. Ele sabe. Ele é e sempre será o bom pastor que apacenta cada uma das suas ovelhas, porque Ele ama você. Maria, não me toques, Maria, porque eu não subi para meu Pai e vosso Pai, mas digo aos meus discípulos que eu estou vivo. Maria saiu correndo, aleluia. Chega da notícia, diz a Bíblia que Pedro e João saem correndo. João era mais jovem, corria mais rápido do que Pedro. João, mais rapidinho, foi correndo na frente. Quando ele chega, ele para no túmulo, fica estático. Aí Pedrão, como sempre, eu creio que Pedro falou: sai da frente, se não quer entrar, deixa comigo. Pedro entra. Que coisa, está aqui a veste. O corpo não está aqui, não está mais aqui. Aleluia. Volta. E eles estão no cenáculo, com medo dos judeus, porta trancada. Daqui a pouco, paz seja com. Depois de passar tudo aquilo, vai transmitir paz? Igreja, só Jesus, diga, só Jesus pode fazer isso. Aleluia. Vou pregar até meio-dia. Vão ficar 6 pessoas aqui, glória a Deus. Naquele momento, ele aparece a primeira vez. Tomé ausente, ele aparece a segunda vez. Aparece aos discípulos no caminho de Emaús. Cada manifestação ao mar da Galileia. No Monte das Oliveiras, é levado aos céus. Ele sobe aos céus, ele dá uma mensagem maravilhosa que a pastora Rosana Guimarães pregou essa semana. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Linda a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Quarta dor de Jesus é a dor do amor. Entenda isso. Amor, alguns alegam que amor é sentimento, amor é mandamento. Amor é algo emocional, mas a Bíblia fala: amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, então é mandamento. O mandamento, quando motivado, obrigado meu irmão, Deus abençoe. O amor, o mandamento motivado por amor não é pesado, Eu me lembro que eu estava noivo da Nancy, ficamos noivos em dezembro de 84. Aí eu fiquei noivo com a Nancy, a gente se preparando para o casamento, tudo. Aí o engraçadinho na igreja fez uma piada. Já viu o preço do feijão? Já viu o preço das coisas do supermercado? Casamento não é fácil não. E meu sogro estava do lado, graças a Deus. Ele estava do lado, ele virou para mim assim e falou: mas a lã não pesa para o carneiro. Ainda mais uma ovelha bonita dessa. E nunca pesou. Você está entendendo? A motivação muitas vezes em obedecer está na fonte do amor. Olha que poesia maravilhosa. Você já falou para a tua esposa que a ama? Falei, pastor, eu falei há 30 anos atrás. Ela sabe muito bem disso. Que o dia que eu parar de amar, eu falo também. Que o que eu tenho que falar, eu falo. Que eu sou direto e curto. É igual aquele pastor disse: fala uma frase de amor para a tua esposa que está ao teu lado. Ele fala: a paz do Senhor, irmã. Aleluia. Glória a Deus. Uma segunda palavra: fica firme na fé, tá, irmã? Meu, por favor. Sabe qual a dor que Jesus enfrentou do amor? A dor da rejeição.
A dor do amor, a dor da rejeição. Ontem, há centenas de anos atrás, há 2000 anos atrás, Jesus sentiu a dor da rejeição daquela comunidade, daqueles dias. Hoje Jesus sente a dor do amor pela rejeição nos dias de hoje. E até por cristãos, até por crentes, até por evangélicos. Jesus sente essa dor do amor no dia de hoje, de tantos que estão fora da sua presença, fora da igreja, o seu corpo, e fora de uma comunidade que justamente se une para adorar o nome dEle. Jesus sente a dor do amor diante de muitos que estão dentro da comunidade, mas não estão fora da presença dEle. Deus me deu essa mensagem pela manhã. Eu tinha preparado outras mensagens, mas Deus falou, você vai pregar esta mensagem, a dor de Jesus. Você serve Jesus? Você serve Jesus ou quer ser servido por Jesus? Senhor, vou colocar meu pedido de oração, fica esperando, tá? O Senhor vai fazer, porque o Senhor é Deus, e em nome de Jesus, tudo tem que, o Senhor diz, tudo pedido vai ser feito. Eu quero ver se o Senhor vai fazer. Eu quero ver se o Senhor vai fazer. Não, meu irmão. Nós não estamos aqui para ser servido por Jesus, nós estamos aqui para servir Jesus. Se você pensa em ser servido por Jesus só, você está enganado, vai procurar outro caminho, vai procurar outra coisa, vai procurar outro caminho, é outra coisa. Nós estamos aqui para servir, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E a pergunta que eu faço é essa nesta manhã, para você, para mim e para todos nós, e aqueles que vão assistir esse vídeo depois da mensagem. Estou desprezando o amor de Jesus? Estou desprezando? Qual é o amor mais importante na minha vida? Meu ministério pastoral? A minha esposa? Meus filhos? Minha nora, meu genro? Meus 3 netinhos? O meu pai, Deus tem conservado com vida, 95 anos. A minha casa, o meu carro, a minha moto. Eu ando de moto, irmão. Ontem mesmo, saí e fui lá visitar o pastor Ricardo. Peguei lá no corredor azul, ó. Falei, Nancy, já cheguei. Ele falou, já. Mas é o seguinte, falei, Senhor, põe um anjo aqui comigo. Aí o anjo, às vezes ele comicha no meu ouvido, você fala assim, devagar, senão eu desço. Senão eu desço. Quando eu vejo a moto mais leve, eu falo, opa, ele desceu. Aí eu diminuo, ele senta. Aleluia. O que é prioridade na sua vida? Fazemos projetos para 2026. Você sabe que a nossa igreja, o pessoal tem sido abençoado? Eu estava contando aqui, juntamente com o pastor Nancy, eu contei 11 casais que conseguiram móveis conquistados nesses últimos dias. A pessoa muitas vezes fica meio tímida de falar, de comentar, tudo mais, né? Mas eu sei que isso glorifica ao Senhor nosso Deus. E quantos mais Deus vai fazer em nosso meio? Você serve Jesus? Você serve Jesus? Olha, Ele já te serviu, Ele já fez por você, e Ele continua fazendo para você. Bendito seja o Senhor.